Você já pediu a Deus com toda sinceridade por uma vida melhor, por prosperidade, por sair das dívidas, e mesmo assim nada mudou? Você faz tudo certo, acredita, ora, tem fé, mas a conta bancária continua no mesmo lugar, as dívidas continuam crescendo, e aquela sensação de que o mundo prospera enquanto você fica para trás não vai embora? Fica aqui comigo porque nos próximos 18 minutos eu vou revelar algo que a maioria das pessoas nunca vai ouvir. Não nas igrejas, não nos cursos financeiros e definitivamente não nas redes sociais. Existe uma razão muito específica pela qual certas pessoas oram, acreditam, trabalham e mesmo assim não prosperam. E essa razão não tem nada a ver com falta de fé. Tem a ver com um erro silencioso que está sabotando tudo o que você constrói, e você provavelmente está cometendo ele agora mesmo, sem perceber. Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Você já parou para pensar que talvez a prosperidade não seja só espiritual? Que talvez exista um elo que falta entre a sua oração e o seu resultado financeiro? Porque é exatamente sobre esse elo que eu quero falar hoje. E quando você entender o que é esse elo, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não estou exagerando. Esse conteúdo pode literalmente mudar o rumo da sua história financeira. Vamos começar com a verdade que ninguém gosta de ouvir. A maioria das pessoas que ora por prosperidade nunca foi ensinada o que fazer depois da oração. Elas rezam, pedem, acreditam e então esperam. Ficam paradas aguardando um milagre cair do céu enquanto as mesmas decisões financeiras erradas continuam sendo tomadas todo mês. E aí o ano passa. Depois 2 anos, depois 5. E a situação financeira continua igual ou pior. E a pergunta que fica é: por que Deus não respondeu? Mas eu vou te mostrar hoje que a pergunta errada gera respostas erradas. A pergunta certa não é por que Deus não respondeu. A pergunta certa é: o que eu preciso fazer depois que eu orar? A Bíblia, em Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz uma coisa que a maioria das pessoas lê, mas não aplica. Os planos de quem é diligente certamente levam à abundância, mas todo aquele que age com pressa chega à pobreza. Diligente. Essa palavra carrega um peso enorme. Diligente não é só quem trabalha muito. Diligente é quem planeja, age com inteligência, controla seus recursos e entende o valor de cada decisão financeira. A Bíblia não prometeu prosperidade para quem apenas ora. Ela prometeu abundância para quem planeja com sabedoria e age com consistência. E esse é o primeiro erro silencioso: confundir fé com passividade. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, um homem que acumulou mais de 100 bilhões de dólares, disse algo que ficou gravado na memória de todos que realmente estudam finanças. Ele disse: alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo atrás. Pensa nessa imagem. A sombra não aparece no dia do plantio. A sombra aparece anos depois. E a maioria das pessoas que ora por prosperidade quer a sombra hoje, sem ter plantado a árvore ontem. Agora eu vou falar de algo que vai incomodar alguns e libertar outros. Existe uma diferença enorme entre orar por dinheiro e orar por sabedoria para lidar com dinheiro. Quando Salomão foi diante de Deus e recebeu a chance de pedir qualquer coisa, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. E a consequência da sabedoria foi a riqueza. Esse é o princípio que inverte tudo. Quando você ora por dinheiro, você está pedindo um resultado. Quando você ora por sabedoria, você está pedindo a capacidade de gerar e multiplicar esse resultado. E aí tudo muda. Mas o que é sabedoria financeira na prática? Sabedoria financeira começa com uma palavra que assusta muita gente: orçamento. Não é o tema mais emocionante do mundo, eu sei. Mas vou te mostrar como isso tem tudo a ver com fé e prosperidade. Quando você não sabe quanto entra, quanto sai, e para onde vai cada centavo do seu dinheiro, você está basicamente orando num quarto escuro sem acender a luz. A oração é real, a fé é real, mas a ausência de gestão básica está apagando os resultados. Pensa comigo. Você recebe seu salário, paga as contas principais. O resto some sem você perceber direito para onde foi. E no final do mês você está no 0 a 0 ou no vermelho. Isso não é problema de bênção. Isso é problema de gestão.
E nenhuma quantidade de oração vai resolver um problema de gestão, enquanto você não mudar o comportamento que cria esse problema. Então, aqui está o que você precisa fazer. Primeiro, você precisa saber exatamente quanto dinheiro entra todo mês. Todo. Inclui salário, freelances, ajudas, qualquer coisa. Segundo, você precisa listar todas as saídas fixas, aluguel, prestações, mensalidades, contas, tudo. Terceiro, você precisa entender onde está indo o dinheiro que sobra, ou que teoricamente deveria sobrar. Quarto, você precisa criar um plano de onde quer que seu dinheiro vá, antes que o mês comece. Isso se chama orçamento proativo. Não reativo. Proativo. Isso pode parecer simples. E é. Mas simples não é fácil. E a maioria das pessoas nunca faz isso porque acredita que isso é coisa de contador, de rico, de quem tem dinheiro sobrando. Mas é exatamente o contrário. Orçamento é a ferramenta de quem quer ter dinheiro sobrando. E essa distinção muda tudo. Agora eu preciso falar sobre o segundo erro silencioso. E esse talvez seja o mais perigoso de todos. Ele se chama dívida de consumo. Sabe o que é dívida de consumo? É qualquer dívida que você fez para comprar algo que se desvalorizou ou que você consumiu. Aquele celular que você parcelou em 18 vezes. Aquela viagem que você colocou no cartão. Aquela roupa de grife que você comprou para uma ocasião especial. Nada disso gerou retorno financeiro. Tudo isso gerou custo. E quando você some o total de todas essas parcelas, o número costuma ser assustador. E aqui está o grande problema. Enquanto você está pagando dívida de consumo, você está financiando o passado, ao invés de investir no futuro. Todo real que vai para a parcela de coisa que você já usou é um real que não está sendo multiplicado para você, não está gerando juros a favor, não está construindo patrimônio, está indo embora. E aí vem a oração pedindo prosperidade, enquanto o comportamento continua sendo o mesmo. Isso cria um ciclo silencioso de frustração espiritual e financeira. A saída desse ciclo começa com uma decisão que parece pequena, mas tem impacto gigantesco. Você precisa parar de criar novas dívidas de consumo. Agora. Não amanhã. Não depois que terminar de pagar as atuais. Agora. Enquanto você está pagando as dívidas antigas, você não pode criar novas. E depois que as dívidas antigas acabarem, você vai sentir um alívio no seu orçamento que parece impossível hoje. É como tirar um peso das costas que você já esqueceu que estava carregando. Mas eu vou além. O verdadeiro problema não é a dívida em si. O verdadeiro problema é a mentalidade que criou a dívida. E essa mentalidade tem um nome. Ela se chama mentalidade de consumo imediato. É a crença inconsciente de que eu mereço ter agora o que eu ainda não tenho condição de pagar. É a armadilha do crédito. O crédito bem usado é uma ferramenta poderosa. O crédito mal usado é a porta de entrada para a escravidão financeira. E a maioria das pessoas que ora por prosperidade está usando crédito para aparentar prosperidade que ainda não chegou. Napoleon Hill, autor de um dos livros sobre mentalidade e riqueza mais lidos da história, disse algo que precisa ser repetido em voz alta. A causa de pobreza não é a falta de dinheiro. É um estado mental de escassez aceito e alimentado pelo próprio indivíduo. Isso bate fundo quando você entende o que ele está dizendo. A pobreza começa na mente antes de aparecer na conta bancária. E a prosperidade também começa na mente antes de aparecer no extrato. E aqui chegamos ao terceiro erro silencioso, o erro da comparação financeira. Vivemos numa era em que a exposição constante à vida dos outros criou uma pressão social sem precedentes. Você vê na internet pessoas viajando, comprando carros, reformando casas, ostentando conquistas. E sem perceber, você começa a se sentir atrasado. Começa a sentir que precisa provar algo, que precisa estar no mesmo patamar. E é nesse momento que as decisões financeiras mais destrutivas são tomadas. O problema é que você nunca sabe a situação real de quem você está comparando. Aquela pessoa que parece rica pode estar atolada em dívidas. Aquele carro pode estar custando metade do salário em prestação. Aquela viagem pode ter sido financiada no cartão de crédito que está sendo pago com o mínimo há meses. Aparência não é realidade.
E construir sua vida financeira baseada na aparência alheia é uma das formas mais rápidas de destruir o que você ainda não construiu. A prosperidade real é silenciosa. Quem tem dinheiro de verdade raramente precisa provar que tem. A riqueza construída com inteligência e paciência não precisa de plateia. Ela precisa de tempo, consistência e estratégia. E por falar em estratégia, vamos falar agora sobre o que separa quem acumula riqueza de quem fica sempre no mesmo lugar. A diferença não está no salário, não está na sorte, não está em quem nasceu em família rica. A diferença está em um hábito que parece pequeno, mas tem um efeito devastadoramente poderoso ao longo do tempo. Esse hábito é o investimento regular. Pode ser pequeno, pode ser R$50 por mês, R$100, 200. O valor não importa tanto quanto a consistência e o tempo. Entenda o seguinte: quando você investe regularmente, mesmo em valores pequenos, algo acontece que vai além do dinheiro. Você começa a desenvolver uma identidade de investidor. Você passa a pensar de forma diferente sobre cada decisão de gasto. Você começa a enxergar o dinheiro não como algo para ser gasto, mas como um recurso que pode trabalhar por você enquanto você dorme. E aqui entra um dos conceitos mais poderosos de toda a educação financeira: os juros compostos. Einstein, um dos gênios mais reconhecidos da história, teria dito que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende, paga. E essa frase resume perfeitamente por que investir cedo e com consistência transforma vidas. Como funciona na prática? Você investe R$100 todo mês num investimento que rende 12% ao ano. Nos primeiros meses parece que não está acontecendo nada. Mas depois de 5 anos, você tem quase R$8.000, mesmo tendo investido pouco mais de R$6.000. Depois de 10 anos, você tem quase R$23.000 tendo investido R$12.000. Depois de 20 anos, você tem mais de R$96.000 tendo investido R$24.000. Percebe o que acontece? O dinheiro começa a multiplicar o próprio dinheiro. E esse processo se acelera quanto mais tempo passa. Isso é o efeito dos juros compostos. E ele funciona independente da sua religião, da sua condição social, do bairro onde você mora. Mas existe uma condição para que isso funcione. Você precisa não tocar nesse dinheiro. Você precisa ter paciência. E paciência é uma virtude que a cultura do imediatismo está destruindo. Hoje as pessoas querem resultados agora. Querem riqueza rápida. Querem o atalho. E os atalhos financeiros costumam terminar em armadilhas. Agora preciso tocar num ponto que vai fazer você pensar. Existe uma relação direta entre generosidade e prosperidade que vai além da teologia. É comprovado por comportamento e psicologia que pessoas generosas tendem a ser mais bem-sucedidas financeiramente. Não porque ganham mais, mas porque pensam de forma diferente sobre o dinheiro. Quem dá sem medo de perder demonstra uma mentalidade de abundância. E essa mentalidade atrai oportunidades, conexões e resultados que a mentalidade de escassez jamais vai acessar. A Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 38 diz: Dai, e dar-se-vos-á, boa medida recalcada, sacudida e transbordante, darão no vosso regaço. Isso não é só teologia, é um princípio de comportamento. Quem é generoso constrói uma reputação de confiança. Quem constrói confiança abre portas. Quem abre portas gera oportunidades. Quem aproveita oportunidades com planejamento gera riqueza. Vê como a espiritualidade e a prática financeira se conectam quando você entende o mecanismo? Mas cuidado com o erro que muita gente comete aqui. Generosidade não é dar o que não tem. Generosidade não é se endividar para parecer generoso. Generosidade verdadeira começa com ordem na própria casa. Você não pode ajudar ninguém a bordo se você está se afogando. Coloque sua vida financeira em ordem primeiro. E aí a generosidade flui de um lugar de força, não de culpa. E por falar em ordem, vamos falar sobre a última peça desse quebra-cabeça: a educação financeira contínua. Uma das razões pelas quais as pessoas oram e não prosperam é que elas nunca investiram em aprender como o dinheiro funciona. Ninguém nasceu sabendo investir. Ninguém nasceu sabendo controlar o orçamento. Ninguém nasceu entendendo juros, inflação, risco, retorno.
Isso é conhecimento adquirido. E conhecimento financeiro é provavelmente o investimento com maior retorno que qualquer pessoa pode fazer na sua vida. Imagine que você aprenda a diferença entre um ativo e um passivo. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo tira dinheiro do seu bolso. Seu apartamento próprio, na maioria dos casos, é um passivo, não um ativo. Porque você paga IPTU, manutenção, condomínio e o dinheiro vai embora. Um apartamento que você aluga para outra pessoa e recebe mensalidade é um ativo porque coloca dinheiro no seu bolso todo mês. Essa distinção, quando você começa a aplicar nas suas decisões, muda completamente o rumo do seu patrimônio. E eu não estou falando que você precisa ser um expert em bolsa de valores. Estou falando de entender o básico. Entender que dívida cara com juros altos é o maior inimigo da sua prosperidade. Entender que você precisa ter uma reserva de emergência antes de pensar em qualquer investimento. Entender que diversificar é proteger. Entender que consistência bate performance espetacular no longo prazo. Reserva de emergência. Esse conceito precisa parar agora mesmo na sua cabeça. Você precisa ter guardado de 3 a 6 meses das suas despesas mensais num lugar de fácil acesso e sem risco. Essa reserva é o que vai evitar que uma emergência vire uma catástrofe financeira. É o que vai evitar que você pegue empréstimo com juros absurdos quando o carro quebrar ou quando o emprego mudar. É o que vai dar a você a serenidade de tomar decisões sem desespero. E serenidade nas decisões financeiras vale muito mais do que qualquer rentabilidade. Depois que você tem sua reserva de emergência completa, aí sim você começa a pensar em investir. E investir não precisa ser complicado. O Tesouro Direto, os fundos de renda fixa, os ETFs de renda variável, as ações de empresas sólidas, os fundos imobiliários. Tudo isso está disponível para qualquer pessoa com acesso a um celular e uma conta numa corretora. Você não precisa de muito dinheiro para começar. Você precisa de decisão e consistência. Agora eu quero que você respire fundo e pense no que você aprendeu até aqui. A prosperidade que você pediu em oração está esperando por você do outro lado de um conjunto de decisões e hábitos que precisam mudar. Você não está atrasado. Você não está amaldiçoado. Você não foi esquecido. Você simplesmente não recebeu ainda as ferramentas certas para conectar a sua fé com a sua ação. E é isso que muda a partir de hoje. Você aprendeu que fé sem planejamento é desejo sem direção. Que orçamento é a base de toda a prosperidade real. Que dívida de consumo é o ladrão silencioso dos seus sonhos. Que comparação social destrói decisões financeiras. Que juros compostos transformam consistência em riqueza. Que generosidade é uma mentalidade que atrai oportunidades. E que educação financeira contínua é o investimento de maior retorno da sua vida. Você está do lado certo. O fato de você estar aqui, assistindo até o final, já diz muito sobre quem você é e sobre o que você está construindo. Você não é uma vítima das circunstâncias.